Graça e paz, irmãos. Quem aqui nunca ouviu falar da lei da atração? A lei da atração. Então todos já ouviram falar. Todos. Outra pergunta. Ela tem base bíblica? Sim ou não? Sim? Tem. A lei da atração encontra fundamento na Bíblia. Alguém pensa que não? Fica à vontade, pode levantar a mão aí com plena liberdade no espírito. Então vamos abrir as nossas Bíblias. Um texto pouco conhecido. João, capítulo 12. João, capítulo 12, versículo 31 ao 33. Chegou o momento de ser julgado este mundo, e agora o seu príncipe será expulso, e eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. Isto dizia, significando de que gênero de morte estava para morrer. Aqui está a lei da atração e transformação de vidas. Mais uma pergunta. São os opostos ou são os iguais que se atraem? Quero ouvir. São os opostos. São os iguais. São os opostos. São os iguais. Tá bom, tá dividida. Isso é bom, porque leva a gente a pensar. Eu também pensava assim, que os opostos se atraem. Eu aprendi isso. Aí depois a gente vai estudar e vai descobrir que não são os opostos, são os iguais. Há uma profunda conexão entre os nossos pensamentos e as nossas emoções que nos influenciam ao longo da vida. Há uma profunda conexão entre o que eu penso, a forma como eu processo as informações que eu recebo, as minhas emoções e as minhas atitudes estão interligadas. E tudo isso encontra base bíblica. E tudo isso vai determinar o sucesso ou o insucesso na vida. Agora eu tenho que fazer outra pergunta. Outra pergunta. São as perguntas que levam a gente a pensar. Se não são os opostos, se fossem os opostos que se atraem, então Jesus não era semelhante a nós, no que tange ao pecado. Ele não tinha o gene de Adão, nos atraiu no corpo dele na cruz. Os opostos. Mas e se forem os iguais que se atraem, como é que ele pôde nos atrair no corpo dele? Não é uma boa pergunta? Se são os iguais, ele não era igual, ele não era descendente de Adão, como é que ele me atraiu no corpo dele? É uma boa pergunta, sim ou não? Sim. Vamos ver. Por que Jesus nos atraiu no corpo dele se ele não tinha o gene
do pecado não era descendente de Adão. Por quê? Romanos capítulo 8. Vamos ver por quê. A Bíblia vai nos dar a resposta. Romanos capítulo 8, versículos de 1 a 4. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto, o que fora impossível à lei, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa e no tocante ao pecado. E com efeito, condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. O que é que Deus fez? Jesus, uma carne semelhante à nossa. Porque ele não tinha o gene de Adão. Ele foi gerado pelo Espírito Santo, mas ele precisou de um corpo. Então ele recebeu uma carne semelhante para poder nos atrair no corpo dele, senão ele não atrairia. Os opostos não se atraem, são os iguais que se atraem. E mais, Deus o fez pecado, não pecador, por nós, para que ele pudesse nos atrair em seu corpo. Segunda carta aos Coríntios, no capítulo 5. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 21. Aquele que não conheceu pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então vejam só, Jesus era o próprio Deus. Precisou de um corpo, o Verbo encarnado, um corpo semelhante ao nosso, não um corpo de anjo, um corpo celeste, mas de carne e osso, para sentir o que nós sentimos, para se tornar semelhante a nós, tanto na natureza física, quanto no corpo que Deus o fez pecado, para que ele pudesse nos atrair. Senão ele não atrairia. Por isso ele desceu, recebeu um corpo semelhante ao nosso. Deus o fez pecado por nós, para que ele pudesse nos atrair no corpo dele e trocar a nossa natureza. A lei da atração é infalível e não nos damos conta da sua importância sobre a vida. Quantas vezes nós ouvimos isso aqui em relação à atração, a nossa atração no corpo de Cristo? Eu nunca ouvi. Que ele se tornou semelhante, Deus o fez pecado, porque senão ele não poderia nos atrair no corpo dele. Só por isso ele pôde nos atrair no corpo dele. Não nos damos conta de sua importância sobre a vida. Tudo que eu sou, a forma como eu penso, procedo e ajo, vou atrair, sintonizar para mim aquilo que está marcado, impresso na minha mente, guardado no meu coração e cravado nas minhas emoções. Isso é o que vai nortear a minha vida, é o que eu vou ser
daí para frente. Eu não posso ser algo diferente disso. Está tudo aqui dentro. Inclusive o reino de Deus está dentro de cada um de nós. Assim eu falo, executo o que penso, o que sinto, processo os meus sentimentos e as minhas emoções. Vamos ver o que é que Jesus disse, semelhante a isso. Mateus capítulo 12, versículos 33 ao 37. Mateus capítulo 12, versículo 33 ao 37. Ou fazei a árvore boa e o seu fruto bom, ou a árvore má e o seu fruto mau. Porque pelo fruto se conhece a árvore. Raça de víboras, como podeis falar coisas boas sendo maus? Porque a boca fala do que está cheio o coração. O homem bom tira do tesouro bom coisas boas, mas o homem mau, do mau tesouro, tira coisas más. Digo-vos que de toda palavra frívola que proferirem os homens, dela darão conta no dia do juízo. Porque pelas tuas palavras serás justificado, e pelas tuas palavras serás condenado. O que o apóstolo Paulo diz na carta aos Romanos? Que a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Se com a boca confessares que Jesus é o Senhor, e em teu coração creres, serás salvo. Está perto. E Jesus está dizendo que é o que procede, é o que sai daqui e vem pela boca. É o que a boca fala, é o que a boca confessa, e ela só vai falar e confessar aquilo que estiver impregnado no seu coração. Há uma frase popular que diz assim: o universo diz sim a tudo aquilo que eu tenho como certo ou do que o meu coração está cheio. É o que eu penso. Sou norteado e vivo de acordo com aquilo que eu penso, que eu processo, que eu falo e que eu ajo. Minha conduta vai espelhar exatamente aquilo que eu sou. Não adianta chegar debaixo de um pé de abacate, ver o tamanho do abacate e falar, não, isso aqui é laranja, é uva. Não é. Ele não vai negar. O fruto não nega a natureza. Por isso que Jesus disse, é pelo fruto. Às vezes, se você chegar perto de uma árvore e ela não tiver fruto, você pode ficar na dúvida. O que será isso aqui? Pé do quê? A não ser o Pitote, que conhece todas as plantas. De resto, é difícil. Agora, se tiver fruto, olha, é limão. Não tem jeito de ser laranja, banana, maçã ou abacate. É limão. Se o meu coração está cheio de coisas negativas, de pensamentos negativos, de pessimismo, de angústia ou de desconforto, é isso que nutre o meu ser. Agora preste atenção que isso aqui é muito profundo. Talvez poucos tratem deste assunto. No púlpito e à luz da Bíblia. Porque primeiro eu tenho que saber e viver isso, e sentir isso na minha vida, para depois passar adiante. É isso que nutre o meu ser e eu vou atraindo cada vez mais coisas semelhantes a estas, que geram dor, desconforto, angústia, sofrimento, tristeza e morte. Está de acordo com o que Jesus falou? A boca fala do que está cheio o
coração. Quais são as minhas palavras? O que é que eu tenho proferido? O que é que eu penso? O que é que eu faço? Eu atraio. É natural. Eu atraio coisas semelhantes, não coisas opostas. A consequência de assimilar coisas negativas, pessimistas, que geram angústia e desconforto, é a tendência à repetição daquilo que está no coração. No coração e na mente. Vou falando, repetindo e atraindo. E às vezes não percebo. Significa que eu irei passar por situações constrangedoras, angustiantes e desconfortáveis, porque estou atraindo tudo o que está no meu íntimo. Por que o ímã atrai metal e não atrai o papel? Porque ele é metal. É o que é igual. Atrai aquilo que é igual. Os iguais se atraem. Eu tinha esse pensamento também. Aliás, a gente aprende isso. Os opostos se atraem. Os iguais se atraem. Mas Jesus não era igual, mas Deus o fez pecado por mim. Ele assumiu um corpo semelhante ao meu para me atrair no corpo dele na cruz. Senão não me atrairia jamais. Alguém pode perguntar, mas Jesus não levou tudo isso em seu corpo na cruz quando ele me atraiu? A resposta é sim e não. Como? Sim, porque ele atraiu o nosso velho homem, a nossa velha natureza, a natureza adâmica. E não porque continuamos vivendo no mesmo corpo físico, sujeito às dores, às doenças, e onde nossas emoções são processadas, a nossa mente, a nossa alma. Jesus resolveu definitivamente a questão espiritual. Mas nós não somos seres 100% espirituais. Isso também parece que a gente tem que pensar um pouco para processar isso, aprender isso, para ganhar um pouco mais de dinâmica na vida. Senão a gente fica patinando. Vamos ver o que está escrito na carta aos Romanos, no capítulo 6, versículos 6 e 7. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado como escravos. Porquanto, quem morreu está justificado do pecado. A questão do pecado definitivamente foi resolvida na cruz, no corpo de Cristo, quando ele nos atraiu no corpo dele. Destruiu a natureza pecaminosa. A incredulidade foi desfeita no corpo de Cristo. Passamos a acreditar que ele é o nosso Senhor e o nosso Salvador. Não há espaço para o pecado, porque pecado é incredulidade. Desfez, acabou. Vejamos o que Pedro escreveu na primeira carta, no capítulo 2, no versículo 24. Primeira carta escrita por Pedro, capítulo 2, versículo 24. Carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro
os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas fostes sarados. Isto significa que na cruz, Jesus destruiu a natureza de Adão, maligna, corrupta, perversa, pecaminosa, e implantou em nós a natureza divina, um novo coração, para ser o recipiente das boas novas de salvação e não mais das mazelas que contaminam o corpo, a alma, a mente e as emoções. Mas nós continuamos no corpo físico. O problema do homem não está nos fatores externos. Não é o que vem de fora que o atinge, e sim o que está dentro dele, do seu corpo, da sua alma e do seu espírito. Olha o que Jesus disse no capítulo 15 de Mateus. Mateus, capítulo 15, versículo 17 ao 20. 17 ao 20. Não compreendeis que tudo o que entra pela boca desce para o ventre e depois é lançado em lugar escuso? Mas o que sai da boca vem do coração, e é isso que contamina o homem. Porque do coração procedem maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. São estas as coisas que contaminam o homem. Mas o comer sem lavar as mãos não o contamina. O texto está dentro do contexto onde os religiosos, os fariseus, estavam observando que os discípulos de Jesus não lavavam as mãos para comerem antes da refeição. E Jesus falou, isso aí não tem problema nenhum. Porque o problema não é o que entra pela boca, é o que está lá dentro e sai pela boca. A pergunta que não quer calar é: por que muitos se autoproclamam novas criaturas e vivem sob o ranço da velha criatura? Por quê? Porque muitos professam amor, falam alto e em bom tom que Cristo vive neles, mas se comportam de modo que isto não se torna real ou visível em suas vidas. Cadê o fruto? Fulano está dizendo que é nova criatura, mas eu não vejo o fruto da nova criatura. O fruto do Espírito Santo na vida dessa pessoa. Por quê? E ele já nasceu de novo. Ele diz que creu na sua inclusão no corpo de Cristo. Por que isto acontece? Mas a Bíblia responde. Colossenses capítulo 3. Colossenses capítulo 3. Vamos ver como é que a Bíblia responde a esta indagação. O apóstolo Paulo diz assim: portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo. Agora eu vou enfatizar os verbos, eu gostaria que vocês prestassem atenção. Buscai. Eu busco, tu buscas, ele busca, nós buscamos, vós buscais e eles buscam. Por exemplo, indicativo do verbo buscar, tá certo? Não esqueci a lição. Não esqueci a lição. Buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Versículo 2. Mais um verbo para prestarmos atenção. Pensai. Olha, buscar. Pensar. Eu penso, tu pensas, ele pensa, nós pensamos. Vós pensais, eles pensam. Pensai. Buscai.
Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes, e a vossa vida está oculta, juntamente com Cristo em Deus. Vamos fazer uma pausa aqui. Não, mas já nasceu de novo. Por isso que ele está dizendo, se você creu que você foi ressuscitado com Cristo, é uma nova criatura, está escrito na Bíblia, buscai as coisas lá de cima, pensai, é um processo posterior que vem a seguir. O novo nascimento é espiritual. Agora essa outra parte eu tenho que desenvolver aqui, depois de nascido de novo. Versículo 4. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Os resultados desta união, quais são? Aí ele vai dizer, versículo 5, preste atenção no verbo. Fazei. Eu faço, tu fazes, ele faz, nós fazemos, eles fazem. Eu, tu, ele. Vós fazeis, eles fazem. Fazei, é para fazer. Essa ação não é Deus que vai fazer, é você. Às vezes a gente tem aquela impressão, né? Agora está tudo pronto, Deus fez tudo mesmo. Então agora não tem que fazer absolutamente nada. Não, agora que começou a vida, a nova vida, a vida em Cristo. A nova vida começou agora. Nasceu de novo, é agora. É o começo, não é o fim da jornada. É o início de uma nova etapa. Então ele está dizendo, fazei. Fazer o quê? Morrer, fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Qual? Prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e a avareza, que é a idolatria. Por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ora, nestas mesmas coisas, andastes vós também noutro tempo, antes do novo nascimento, quando vivieis nelas. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isto. Do quê? Ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com os seus feitos, e vos revestistes do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, olha o conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, no qual não pode haver grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, porém Cristo é tudo em todos. Então o apóstolo Paulo está dizendo, você nasceu de novo? Você creu que Cristo te atraiu no corpo dele? Você morreu para o pecado? Você foi ressuscitado juntamente com Cristo? Buscai, pensai, fazei. Essa ação é nossa. E não é antes, é depois do novo nascimento. Vejam como é que o novo nascimento é o início de uma nova vida. Não é o fim da vida, é o início, é o começo de uma nova vida. Uma vida com Deus. Então a minha mente tem que estar sendo treinada todos os dias. Um exercício, renovada todos os dias. Os verbos colocados pelo apóstolo nesse pequeno texto induzem-nos a uma ordem de comando que implica num processo contínuo, progressivo e diário de buscar, pensar e fazer. Não é fazer nada pela salvação, é fazer porque eu já fui salvo. Deus preparou as boas obras para que eu ande nelas, mas eu não posso andar na inércia, de braços cruzados. É agindo, é na ação, é fazendo.
Assim não há lugar para a inércia, mas para a ação contínua, com propósito definido. Hoje nós lemos, eu li pela manhã o prefácio daquele livro, Potencialize o dom que Deus te deu. Qual é o propósito? Ele me deu um dom com um propósito. Não é para eu engavetar, guardar, mas é para eu usar em favor de alguém, do outro, em benefício da igreja. Quer sejam os dons, quer sejam os talentos, ou quer sejam as habilidades. Não é para mim, é para os outros. É para que eu seja o instrumento de Deus para abençoar os outros, outras pessoas. É para que eu seja hoje melhor do que eu fui ontem. É para que a cada dia eu possa galgar um degrau na escalada da vida, sem olhar para trás. A vida é assim, é olhando para frente, para o alto, não para o chão. Porco que olha para o chão, né? Enfia o focinho na lama, no barro, na terra e vai olhando para o chão. O cristão olha para cima e não olha para trás. Não tem saudade da vida antiga. Lembram da mulher de Ló? E ela foi advertida, hein? Não olhe para trás. Não fique com lembranças ou saudade da cidade de Gomorra, de Sodoma e Gomorra. E ela não acreditou e olhou. E virou o quê? Uma estátua de sal. A lei da atração ensina-nos que a partir do novo nascimento, passamos a viver um processo diário, todos os dias, contínuo e progressivo, sempre avançando. Isso envolve e implica a santificação e a renovação da mente. O cristão busca na Bíblia a conformação de acordo com a vontade de Deus, com a palavra de Deus, e se submete à renovação diária da mente para experimentar o que o Senhor tem a lhe oferecer. Se ele não fizer isso, ele não vai experimentar. Ele vai ficar sempre clamando a Deus. Mas Deus já preparou. Senhor, então, manda as boas obras que o Senhor preparou, que eu quero andar nelas. Agora, eu vou falar uma coisinha aqui, que talvez fuja um pouco do assunto. Do assunto, não. Está dentro do assunto. Mas pode ser algo estranho, talvez nunca ouvimos falar, mas que faz todo sentido para que caminhemos com essa visão. O psiquismo humano possui uma sequência de 5 etapas que explicam tudo o que precisamos saber para compreender quem somos. A mensagem do Evangelho não mostra quem eu sou? Mostra. Você nasceu morto espiritualmente para Deus. Não tem vida, não tem comunhão com Deus. Está morto. Está fora do reino de Deus. Mostra quem eu sou. Vou explicar tudo o que precisamos compreender. Saber quem somos, quem é a pessoa diante de nós, com a qual nos relacionamos. Ao incursionarmos por esta senda, vamos entender como cada pessoa age, pensa, estrutura as suas emoções e os seus comportamentos, sejam bons ou disfuncionais. 5 etapas. Vou falar assim muito rapidamente, porque não dá para a gente analisar mais detidamente, mas só para a gente ter uma ideia, uma noção de como as coisas funcionam. A primeira etapa é a etapa da associação. Nós associamos as coisas. Passamos por situações que deixam marcas, traumas
ou bloqueios. E nisso, o nosso inconsciente registra tudo e nos deixa em alerta. Ó, cuidado, porque já aconteceu isso, pode acontecer de novo, hein? Cuidado, porque para não repetir aquilo que você viu que aconteceu com você. Pode acontecer. Associamos os fatos. Segundo, nós interpretamos os fatos. O cérebro interpreta aquilo que vivenciamos e correlaciona um fato com o outro nos registros que estão armazenados aqui. Deus deu isso aqui para nós. Ó. Isso Ele nos fez semelhante à imagem e à semelhança dele. E não fez os demais animais, os demais seres vivos. Só o homem, só o ser humano. A terceira etapa é que associamos, interpretamos e generalizamos. Parece que é tudo igual. Parece que vai acontecer tudo do mesmo jeito, tudo vai se repetir. Nos ensina esta etapa que aprendemos por generalização, generalizamos para todos os demais como se todos ocorressem da mesma forma. Mas não é tudo igual, a gente até brinca, né? Não é um caminhão de japonês, não é? Deus não faz tudo igual. Cada ser humano tem a sua impressão digital única. Gosto de uma frase do Augusto Cury, que ele diz no livro dele, num dos livros dele, nós somos seres únicos na arena da existência. Não tem ninguém. Newton só tem um, não tem dois. Pode ter alguém com o mesmo nome, mas ele não é igual. Ele é semelhante, mas não é igual. Generalizamos tudo, quando na realidade as coisas não são iguais. Elas são diferentes. A quarta etapa é da sintonia. Aqui começamos a sintonizar situações parecidas com aquela outrora vivida. Olha a lei da atração. Então está tudo lá dentro, na mente e no coração, e eu não me disponho a mudar. O que é que eu vou atrair? Aquilo que eu tenho dentro de mim. Porque eu não estou disposto à mudança, não estou propenso à mudança. Isso é um mal terrível para a vida, porque nós não nascemos do tamanho que somos. O que eu pensava ontem, de repente, hoje, eu posso mudar o meu pensamento. O que eu via ontem, de repente, hoje, eu posso mudar a minha visão. As coisas mudam. A quinta etapa é a etapa da repetição. Então, se nessas 4 anteriores não houver mudança, o que é que eu vou fazer? Eu só vou repetir aquilo que eu fiz a vida inteira. Do mesmo jeitinho. Não há mudança nenhuma. É o que eu estou atraindo. Ingerindo e pondo para fora. E atraindo, e não mudo. Essas 5 fases são essenciais para entendermos a lei da atração e como funciona o psiquismo humano. E isso, se não trabalhado, e não resolvido, e não renovado, faz com que as pessoas tenham problemas sérios e graves ao longo da vida. E um detalhe, o cristão não tem imunidade, não está isento, não está livre, mas está no mesmo barco. Porque isso faz parte do corpo e da alma, e não do espírito. Eu nasci de novo, sou uma nova criatura. Se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas já passaram, só que o seu corpo continuou o mesmo. Então, espiritualmente, sim, perfeito. Mas e fisicamente? Eu tenho que cuidar do meu corpo. E a minha mente? Eu preciso cuidar da minha mente? Ela precisa ser renovada, não sou eu quem diz, está escrito na Bíblia. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. É uma tarefa, uma ação minha. Fazei, buscai, pensai, fazei. Cabe a mim. O cristão não tem imunidade nesta matéria, ele também está sujeito e por isso precisa ser tratado. Novo nascimento
é no espírito. Portanto, restam o corpo e a alma para serem cuidados. Mas esse Deus é tão grandioso que até isso ele faz por nós. Na primeira carta aos Tessalonicenses, no capítulo 5, versículos 23 e 24, o apóstolo Paulo escreveu assim: o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Deus faz isso por mim? Faz. Quando? Quando eu buscai. Quando eu estou disposto, aberto a aprender, a pensar, a obedecer a palavra dele, ele faz. Mas a parte que me cabe, ele não vai fazer por mim. Ele já fez o que eu não podia, que era a salvação. Essa eu não podia. Então ele fez, pagou o preço, me atraiu no corpo do seu filho na cruz. Pronto. Agora você vai andar. Ainda deixou alguém aqui para nos guiar, para nos confortar, para nos consolar, para nos ensinar. Alguém chamado Espírito Santo. Conte com ele. Ele não falha. Devemos admitir que nem todos recebem a mesma revelação, que nem todos estão dispostos à abertura ao novo e tampouco alinhados no mesmo pensamento e propósitos. Até porque estamos lidando com gente e não com robôs. E somos profundamente influenciados e impactados por nossas crenças. O que é que nós aprendemos ao longo da vida? O que é que nós cultivamos? Agora preste atenção. Crenças que muitas das vezes são limitantes. Por que limitantes? Porque elas limitam o poder de Deus na minha vida. Limitam, sou eu quem estabeleço o limite, não é Deus. Deus não tem limite, ele não conhece o impossível. Aliás, a gente diz que o céu é o limite. É o céu, mas até lá tem muita coisa que você pode experimentar e vivenciar, se estiver com a mente aberta para receber, processar e renovar essa mente todos os dias. Conclusão. Quer entendamos, quer não, existe uma profunda conexão entre a Bíblia e a lei da atração. Esta, a lei da atração, encontra os seus princípios e fundamentos na palavra de Deus. Tanto a lei da atração quanto a Bíblia podem parecer complexas, mas suas aplicações estão ao alcance de todos. Está aqui à disposição de todos. Ao compreender e aplicar os seus princípios, somos despertados do potencial que se encontra dentro de cada um de nós, assim como o reino de Deus está dentro de nós. E nele entramos mediante a confissão que fazemos com a boca e cremos no coração. Não se esqueça, sua jornada espiritual e sua autodescoberta, a gente precisa descobrir as coisas. Deus colocou um tesouro, aliás, o apóstolo Paulo diz isso, né, que nós temos este tesouro em vasos de barro. É um tesouro, é para ser descoberto todo dia. Sua jornada espiritual de autodescoberta é uma busca contínua e progressiva, cheia de mistérios e possibilidades. Ao trilhar esse caminho com intenção e consciência, você pode descobrir que o poder transformador de sua vida está mais perto do que jamais imaginou.
Onde é que está o reino de Deus? Nossa, está longe. Não, está aqui. Eu posso alcançar tudo isso? Pode. Por quê? Porque tudo é possível àquele que crê. Tudo posso naquele que me fortalece. Ah, mas como é bom isso, né? E a gente vai caminhando. Amém? E amém.